Olá pessoal, eu sou o professor Alisson Sanches e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Roma Antiga para a prova do Enem. Eu já falei para vocês que a prova do Enem é um pouco diferente dos vestibulares, então a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que realmente interessa para a prova. Eu vou fazer uma revisão, claro, para você, então a gente vai trazer os principais tópicos desse conteúdo, que é Roma Antiga, para você se preparar melhor para a prova. Veja bem, Roma é muito importante dentro daquilo que a gente chama de civilização clássica, a civilização clássica greco-romana. Quando a gente estuda a Grécia, a gente percebe que a Grécia trouxe para a gente muitos elementos culturais, elementos ligados à filosofia, ligados à estrutura política que a gente chama hoje de democracia. A gente falou que existe uma diferença aí entre a democracia atual e a democracia naquele momento. E Roma? O que Roma traz para a gente como elementos culturais e que importância Roma tem para a gente poder estudar, principalmente para a prova do Enem? Veja bem, Roma vai ser um grande império, que a gente sempre conhece, principalmente pelo período imperial romano, e Roma vai difundir muito aquela cultura grega, tanto porque Roma ela vai ter um contato com os gregos, antes mesmo de dominar a região. Quando a gente estuda a Grécia Antiga, tem um momento chamado de Segunda Diáspora, onde depois que Roma começa a se expandir, eles vão entrar em contato dentro do próprio território, dentro da própria Península Itálica. Mas vamos lá. Roma, para a gente estudar, a gente sabe que tem uma divisão histórica, uma divisãozinha didática que serve para a gente poder se orientar na história romana. Essa divisãozinha didática fala de uma monarquia romana, fala de uma república romana e também de um período chamado Império. Às vezes, e por causa dos filmes, por causa de tudo que a gente ouve sobre Roma, a gente tende a achar que o período imperial é o mais importante para a gente estudar. Mas o período republicano é o que você tem que ter mais atenção. Porque a estrutura romana e aquela que chegou até a gente se formou ali, nesse período, chamado período republicano. Então vamos estudar um pouquinho sobre esses períodos da Roma Antiga e focando muito mais esse período republicano. Olha só, quando a gente fala de Roma Antiga, o primeiro período é a chamada monarquia, que se formou mais ou menos lá no século 8 a.C., né? Até aqui o ano de 509, eu errei aqui, tá gente? Então aqui está 59, mas não é não, é 509 a.C., e esse período aqui é o período da monarquia, então Roma teve reis. Esses reis governaram durante um tempo e aqui existia um problema. O rei, na Roma Antiga, é um rei que governa para si, é um rei que acaba tendo muitos poderes. E esses poderes do rei vai entrar em choque com uma camada social romana muito importante, muito forte naquela época, que são os patrícios. Porque essa sociedade romana que vai surgir é uma sociedade com base na terra, com base na propriedade. Mas quando a gente estuda Roma Antiga, a gente tem que lembrar um pouquinho da formação romana. E isso remete também um pouco à formação grega, porque é mais ou menos parecido. Só que Roma tem uma característica um pouco diferente. Roma tem, até hoje, né, a gente estuda a história romana, e ali tem uma teoria que eles chamam de teoria mitológica. Essa teoria mitológica não é mais tão cobrada como era antigamente, mas serve para a gente lembrar que tem ali a famosa teoria mitológica que remete à história de Rômulo e Remo. Já sabemos quem vence a disputa entre Rômulo e Remo. Então, dessa teoria mitológica, só para a gente relembrar um pouquinho dessa influência cultural, porque mitologia está ligada a essa cultura. Mas o que interessa para a gente é a teoria histórica, porque a teoria histórica, ela fala que Roma surgiu das migrações dos povos chamados indo-europeus.
Quando a gente estuda história na Grécia Antiga, a gente também vê que os indo-europeus foram para a Península Balcânica e eles também foram ali para a Península Itálica, não os mesmos povos. Tá? Na Península Itálica, a gente vai ter 3 povos que vão se instalar na Península Itálica. 2 deles bastante importantes para a gente entender um pouquinho da formação cultural romana. Um deles são os povos latinos, que vai dar origem à língua, né? Essa língua latina, essa língua do latim. E outro, os etruscos, que vai ser um povo guerreiro, um povo que vai dominar bastante a região. Na Grécia Antiga temos os dórios, na Roma nós temos os etruscos, tá? E esses etruscos, então, eles vão dominar a região da Península Itálica aos poucos. Essa sociedade que surge em Roma é uma sociedade com base na propriedade. Assim como lá na Grécia, a gente teve o desenvolvimento dos gêneros, que foram crescendo, que foram formando, né, as fátrias, as tribos, a gente vai ter também a sociedade romana nessa mesma lógica de crescimento, tá? O primeiro os gêneros, né, que vão formar as frátrias, que vão formar depois as tribos e vão dar origem às cidades. Essa sociedade romana, então, que se desenvolve, ela se desenvolve também na mesma ideia, né, de uma sociedade censitária. Uma sociedade com base no poder da propriedade. Essa sociedade censitária também é uma sociedade que tem como base a escravidão. Então, as sociedades antigas, Grécia e Roma, são sociedades que vão se utilizar do trabalho escravo. Ok? Roma Antiga, então, tem essa sociedade censitária. Dessa sociedade censitária com base no poder que se tem através da posse da terra, a gente vai ter um povo, vai ter um grupo que são, né, os mais poderosos, chamado de patrícios. Só que a gente também lembra que Roma, e olha que a gente está fazendo uma revisão aqui, né? Roma, ela vai ter um desenvolvimento com base num conflito social que vai surgir dessa população aqui, dividida, né, dessa forma, onde a gente tem os patrícios e a gente tem também os plebeus. E por que eu estou enfatizando esses 2 grupos? Porque são esses 2 grupos que vão entrar em conflito nesse momento aqui que a gente vai estudar agora, chamado República. E a República surgiu porque esses caras aqui se revoltaram contra o rei. Aquele rei que tinha um poder muito forte em suas mãos, ele vai então ser praticamente destituído pelo grupo dos patrícios. E quando os patrícios tomam o poder, a gente tem início a esse novo período chamado República. E aqui é talvez a parte mais importante. Eu costumo falar para os meus alunos que quando é muito importante algum assunto, né, que eu estou trabalhando, ele é um assunto que eu chamo de caveirístico, é um assunto que é mais importante do que um asterisco. Então, se você tem que estudar alguma coisa de Roma Antiga para a prova do Enem, viu gente? Eu estou falando especificamente para a prova do Enem, é o período republicano. Por quê? Porque Roma surge com essa ideia de república, uma palavra que está ligado à ideia da coisa pública. Essa coisa pública, ela deve ser o objetivo principal do governante. Então, o governante não pode ser aquele que governa para si. O governante tem que ser aquele que cuida da coisa pública, né? O objetivo maior dessa cidade, Roma, que é um estado, né, por si só, é cuidar, zelar por esse bem público. Só que quem vai zelar desse bem público? É todo mundo? Todas as pessoas de Roma Antiga? Sabemos que não. Quem vai zelar por esse bem público são as pessoas mais poderosas dessa sociedade, os patrícios, tá? Os patrícios, então, eles que vão estar no topo dessa organização política, que a gente tem uma figura muito importante, tá, nessa organização política, que é o Senado. O Senado, que vai ter um poder muito forte, né, porque é aqui que está o local onde a legislação é criada. A gente não está falando ainda de leis escritas, tá? A gente está falando dos códigos de conduta, né? Das leis que são ainda leis orais, com base no costume, né?
que a gente chama de consuetudinária, tudo isso é criado aqui. É na República Romana que eles vão criar o que a gente chama de magistraturas. Magistraturas são cargos. Magistraturas são cargos. Esses cargos, então, são reservados, obviamente, a princípio, pelos patrícios, como o cargo, por exemplo, de cônsul, né? Os pretores, os questores, os edis. Então, todos esses cargos são exclusivamente para os patrícios. Só tem um problema. Eu falei para vocês que a sociedade romana, assim como era a sociedade grega, é uma sociedade com base na propriedade, ok? Uma estrutura social hierárquica, acaba sendo, onde existe uma questãozinha muito complicada. As pessoas poderiam perder, né, as suas propriedades, endividar-se e tornar-se escravos. Então existia uma coisa que era a escravidão por dívida. Essa escravidão por dívida, ela vai trazer uma situação muito complicada para as pessoas que não eram patrícias, que não tinham grandes propriedades. Porque vai ter pessoas com menos propriedades, com propriedades menores e que vão acabar se endividando. E conforme elas vão se endividando, vão perdendo suas propriedades, não vão conseguindo saldar suas dívidas, muitas delas acabavam se tornando escravas. E isso vai trazer um problema muito forte. Por quê? Um outro grupo muito forte, muito numeroso lá na Roma Antiga, é o grupo dos plebeus. E aí a gente vai ter um conflito social muito forte envolvendo os patrícios versus os plebeus. A gente vai ter várias revoltas plebeias na Roma Antiga. A primeira revolta plebeia vai ser uma revolta que vai acontecer quando eles se retiram de Roma, né, como uma forma de protesto, uma greve, tá? E eles se retiram de Roma lá para um monte chamado Monte Sagrado. E ali, então, eles conseguem mostrar para a sociedade romana a falta que eles faziam, principalmente para o exército romano, né, para a economia romana como um todo. Quando isso acontece, os patrícios, né, os senadores, eles vão então prometer algumas mudanças. Eles vão prometer então para os plebeus algumas melhorias, tá? Os plebeus, por exemplo, vão poder agora escolher o tribuno da plebe, um cara que vai falar em nome da plebe, tá? E esse tribuno da plebe, então, vai representar, ele vai ter alguns poderes, a princípio, políticos, né? Ou dá a impressão que ele vai ter alguns poderes políticos, como, por exemplo, vetar alguma coisa do Senado, né, que fosse muito prejudicial aos plebeus. Só que existe um problema. Esse cara, tribuno da plebe, ele, para ser eleito, ele precisa passar por uma eleição. Ele concorria ao cargo. E assim como você percebe hoje nas eleições, ele precisava investir na sua imagem, né, para que a sua voz chegasse até os outros, né, plebeus e que ele pudesse ser eleito. E isso dependia de dinheiro. Mas ele não tinha dinheiro. Quem é que vai financiar, então, esses plebeus? Quem é que vai financiar esses caras para que eles consigam eleger o tribuno da plebe? Quem vai financiar serão os patrícios. Muitos patrícios, né, até com esse argumento de que eles estão, vamos colocar assim, auxiliando os plebeus para que eles tenham uma participação maior, eles vão financiar. Só que esse financiamento da campanha do tribuno da plebe gerava um problema. Você imagina que alguém financia a campanha de uma pessoa. Vamos supor uma empresa, né? Então uma empresa aí financia a campanha de um político. Será que fica legal esse político quando for eleito? Será que ele não se sente um pouquinho compromissado demais com aquele que o ajudou a ser eleito porque investiu? Bom, era o que acontecia naquela época. Os plebeus, então, não tiveram, assim, tanta mudança na sua vida. As mudanças realmente vão acontecer em Roma Antiga através das leis, tá? As leis, conforme foram criadas, elas vão trazer uma significativa mudança.
A Lei das 12 Tábuas, as primeiras leis escritas de Roma Antiga. Leis escritas não necessariamente vão trazer uma mudança significativa na sociedade. Pode ser que ela não traga nenhuma mudança, tá? Pode ser que ela mantenha a mesma coisa. Só que a lei escrita, ela traz uma certa segurança jurídica. Está ali, é como você poder comprovar alguma coisa porque está escrito. Então as leis escritas, elas trazem um pouco mais de segurança, tá? Só que a lei das 12 tábuas em Roma foi uma lei, várias leis, como você pode dizer, 12 tábuas, foram várias leis que trouxeram, assim, várias mudanças na sociedade romana e, portanto, vão ser bastante importantes. Essas leis aqui são leis que são consideradas, de certa forma, a base do direito romano, tá? Então, base do direito romano. Até hoje você estuda o direito romano nas faculdades e quando a gente estuda o direito romano nas faculdades, a gente estuda essas primeiras leis. Bom, os plebeus continuam reivindicando, os plebeus continuam precisando melhorar a sua condição dentro da sociedade romana e aí a gente vai ter outras leis que vão trazer algumas mudanças mais significativas. Como, por exemplo, a lei da Canuleia, que previa o casamento, ou permitia, o casamento entre plebeus e patrícios. Olha só. Bacana. Por quê? Porque, de certa forma, um plebeu não tem uma ascensão social até esse momento. Com a possibilidade de casamento com quem tem poder, com quem tem participação política muito mais abrangente, que são os patrícios, ele vai poder começar a ter um pouquinho mais de ascensão social. Para patrícios também é interessante, sabe por quê? Porque os patrícios são proprietários de terra. Pode ser que patrícios, proprietários de terra, não cultivem tanto, pode ser que eles tenham alguns problemas econômicos e acontece que muitos plebeus ou outros grupos da sociedade, porque aqui não são só plebeus e patrícios que podem casar, qualquer pessoa entre essas diferentes camadas sociais poderiam casar entre si. A gente pode imaginar que escravo não, mas escravo sempre é uma outra categoria dentro dessa divisão social. E aí então os patrícios muitas vezes casavam com pessoas ascendentes economicamente, comerciantes, pessoas que tinham condições de salvar o prestígio de um patrício. Mas, enfim, a gente vai ter aqui a criação de uma outra lei chamada Lei das Licínias. Essa Lei das Licínias vai ser muito importante porque, entre outras coisas, ela vai prever o fim da escravidão por dívida. Não o fim da escravidão. Escravidão por dívida. Essa lei que acaba com a escravidão por dívida vai ser, bem ok, bem legal para os plebeus, para os comerciantes e até mesmo para alguns patrícios, viu? Porque patrício também poderia se endividar e tudo mais. Muito difícil imaginar que um patrício vai se tornar escravo, mas a ideia disso, do fim da escravidão por dívida, é trazer um pouco mais de tranquilidade, principalmente para os plebeus. Só tem uma coisa. A sociedade romana é uma sociedade que tem como base a escravidão. Se você não pode mais ter escravos por dívida, qual será a solução? O que vai acontecer a partir desse momento em Roma, quando eles acabam com a escravidão por dívida? Vai acontecer a expansão. É nesse momento que Roma fala, olha, já que eu não posso mais escravizar as pessoas por dívida, então eu tenho que conseguir escravos a partir de uma outra forma, de uma outra fonte. E a fonte é a conquista de territórios. Então Roma começa a se expandir, Roma começa a buscar novos territórios, ok? Isso acontece no período republicano. As grandes conquistas romanas começam no período republicano, as expansões romanas, tá? E aí, nesse período republicano, a gente vai ter já uma expansão tão grande que a gente vai ter divisão já administrativa de algumas regiões.
Os famosos generais surgem aqui, eles não surgem no Império. Quando surgem aqui os famosos generais, no período republicano, Roma já tem uma grande extensão, né, um grande território. E a gente sabe que Roma, então, vai levar boa parte dessa estrutura republicana para esses territórios. Roma vai construir muitas coisas, né? E Roma, então, vai buscar levar a ideia, inclusive, de cidadania para esses territórios. Mas, enfim, dentro do período republicano, a gente vai ter um momento de instabilidade que vai fazer com que alguns generais, né, aproveitem essa instabilidade e consiga ampliar os seus poderes. A gente vai ter um momento onde o Império Romano vai estar, a República Romana, ela vai estar numa situação onde é preciso dar mais poder a esses generais. A tal ponto que a gente vai ter um momento de 3 generais estarem dividindo o consulado, o chamado triunvirato, né? Só que um desses caras, um desses generais vai se destacar. É um cara chamado Júlio César. Eu falo de Júlio César porque o Júlio César não foi imperador. O Júlio César foi um dos caras que conseguiu ampliar o seu poder, mas não a ponto de ser considerado o imperador. Um herdeiro, sim, dele vai ser o imperador, né? O sobrinho dele, um cara considerado sobrinho dele, Otávio, né, vai ser o primeiro imperador romano. E aí sim, a gente entra no período imperial, esse período que já está lá no final da era cristã e que vai transformar, que vai levar adiante essa característica romana para a expansão. E aí você imagina que expandindo, Roma entra em contato com várias regiões, com culturas diferentes, uma diversidade cultural diferente. E Roma precisa administrar tudo isso. Então eles vão fazer construções, eles vão investir em estradas, eles vão fazer aquedutos, eles vão transformar a administração dessas regiões, vai dar autonomia para algumas regiões, outras regiões eles vão fiscalizar um pouco mais, enfim. Roma vai entrar num período que vai ficar conhecido como a Pax Romana. É uma série de transformações feitas que vai gerar um período de tranquilidade. Esse período de tranquilidade, ele segue uma outra característica que também vai ser importante a gente entender a Pax Romana, que é esse período de tranquilidade, que é uma política. A política pão e circo. A política de dar pão para os necessitados e circo para que eles possam esquecer dos problemas. É uma forma de controle social. A política de pão e circo. Os caras amavam o imperador, porque ele dava pão, porque ele dava espetáculo, lá nas famosas corridas de cavalo, nas famosas brigas entre os gladiadores lá no Coliseu. Então essa política de pão e circo tem esse objetivo de controle social. Só que tem uma coisinha bem interessante no Império Romano, para a gente falar de forma bem revisional. O Império Romano se torna tão extenso, que ele acaba ficando difícil de administrar. A gente já sabe que eles vão fazer lá a divisão do Império Romano. Mas antes disso, o Império Romano ele está tendo uma coisa que surge dentro dele, de uma das regiões que ele administra, que é a região da Palestina, que é o surgimento de uma nova forma de religião. Não aquela religião politeísta do Império Romano, não aquela religião herdada, inclusive, lá da Grécia Antiga, mas a religião de um único Deus, um Deus poderoso, um Deus que não tem nenhuma concorrência com ele. Esse Deus poderoso, que vai dar origem ao cristianismo dentro do Império Romano, vai levar, obviamente, a uma perseguição dos cristãos por parte dos romanos durante muito tempo. Até que o Império Romano acaba tendo, dentro dele, a difusão do cristianismo de tal forma que eles não conseguem mais parar a difusão dessa religião nova que surge. Então, quando você não consegue acabar com o inimigo, você une-se ao inimigo. E como que isso surge? Surge através de 2 leis importantes para a gente entender. Édito de Milão, que vai começar lá com um cara, já mais ou menos no século IV, 313, chamado Constantino, que vai dar liberdade
religiosa dentro do Império Romano. Essa liberdade religiosa vai ser fundamental para a expansão do cristianismo dentro do Império Romano. E essa expansão do cristianismo vai ser muito rápida. Vai ser tão rápida a ponto de um outro imperador, um pouco mais à frente, editar uma nova lei, porque édito vem de editar, tá? Uma nova lei, chamada Lei de Tessalônica. Essa lei, eles vão então estabelecer que o cristianismo, então, vai ser a religião oficial do Império Romano. Agora é o seguinte, aqueles que antes eram perseguidos, agora vão se tornar perseguidores. Não os cristãos vão perseguir. A lei faz com que o Estado persiga aqueles que não sejam cristãos. E aí, então, o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial e começa a perseguir os outros. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho por que o cristianismo vai ser tão forte no próximo período que a gente estuda após o Império Romano, que é a Idade Média. Mas a Idade Média só pode ser entendida quando a gente entende também o enfraquecimento do Império. Por quê? O Império se tornou muito extenso. O Império, ao se tornar muito extenso, ele parou de conquistar. Quando ele para de conquistar os territórios, né, ele acaba perdendo ou diminuindo a sua mão de obra, que é a mão de obra escrava. Quando isso acaba acontecendo, a gente tem o enfraquecimento das fronteiras e o início da entrada de povos que venham de fora do Império Romano, chamado de povos bárbaros, ou as famosas invasões bárbaras. Esse é um período que a gente vai estudar para entender o próximo conteúdo, que é a Idade Média ou a transição da Idade Antiga para a Idade Média, ok? Ficamos por aqui, dentro dessa revisão, para a prova do Enem, do conteúdo de Roma, lembrando sempre que o período mais cobrado é o período republicano, ok? Um abraço.